Bom dia, comandante. Eu sou a aspirante 3160 Giovana Dias e eu vou dar início à apresentação do trabalho com o tema Gestão de Estoques. O grupo é composto pelos aspirantes 3098 Morote, 3129 Rebeca Gomes, 3138 Rubens Dutra, 3157 Bruno Vinícius, 3160 Giovana Dias e 3180 Eduardo Conte. A gestão de estoques é considerada por muitos estudiosos a base da cadeia de suprimentos, porém integrada com outras atividades é pouco conhecida. A gestão de estoques garante o planejamento, execução, controle dos recursos armazenados em uma empresa e a partir dela é possível maximizar o nível de serviço, reduzir custos totais de estoque por meio da redução de investimentos e otimização da eficiência operacional. É necessário, portanto, utilizar as principais motivações para a redução dos níveis de estoque. Além disso, devemos avaliar toda a cadeia de suprimentos, tendo em vista que a gestão dos níveis de estoque depende da armazenagem, eficácia de produção, além da tecnologia e interação entre as empresas. Licença, comandante, sou o aspirante Rubens Dutra e vou dar prosseguimento à apresentação do trabalho aqui, falando dos aspectos fundamentais das ferramentas básicas. Aqui, basicamente, nós temos 3 gráficos, que são as ferramentas básicas utilizadas. O chamado gráfico de dente de serra, que representa a quantidade no estoque, na vertical, pelo tempo na horizontal. Neste gráfico nós podemos inferir o momento certo de pedir certo produto e o momento de reabastecimento. O artigo nos apresenta primeiramente 2 tipos de gráficos. Um sem a incerteza, no mundo ideal, e outro com a incerteza, que é o mundo real. No mundo ideal, é fácil determinar a taxa de consumo médio e conseguir saber exatamente quando pedir e quando reabastecer. Já no mundo real, nós temos diversas dificuldades e diversas intempéries que podem acontecer no meio do caminho ao longo do tempo, que podem impedir nós de pedirmos algo no estoque ou de faltar algo no estoque, por exemplo. Nós temos também o outro elemento de gestão de estoque chamado trade-off, que significa escolher alguma coisa em detrimento da outra. Como exemplo de trade-off, nós podemos citar um indivíduo que quer comprar uma casa nova, ou ele pode também renovar sua própria casa gastando um valor maior. Aí ele faria uma espécie de trade-off. Na área da logística podemos falar melhor sobre este termo como sendo a troca compensatória entre o aumento em algum custo logístico e a diminuição em outro custo logístico e ou o aumento no nível de serviço ao cliente. Um exemplo desse uso do conceito, podemos falar a respeito do artigo, cita um exemplo de um produto com estoque de 100 unidades que precisa ser transportado. A primeira política adotada é transportar 25 unidades com isso acontecerá um transporte de 4 vezes isso durante o ano. Já na segunda política, nós temos um serviço que realiza o transporte completo durante uma vez no ano. Com isso, na primeira política, a gente pode observar que a gente tem um menor custo de oportunidade para manter os estoques, porém o custo para o frete é maior, devido à quantidade de viagens que a gente vai ter que realizar para carregar 100 unidades, né? Já que carrega 25 por vez. E na segunda política, a gente tem um maior custo de oportunidade para manter os estoques, porém a gente pode observar um frete muito menor, pois a quantidade de viagens será menor. Com isso, a gente tem um gráfico aqui chamado o gráfico do ressuprimento ideal. E a gente tem do lado esquerdo a política 1 e do lado direito a política 2. E no meio, basicamente, ali, a gente tem um ponto de equilíbrio que a empresa deve assumir para ter uma política ideal de ressuprimento. Porém, a gente consegue verificar que a empresa é difícil avaliar adequadamente onde está a sua atual política, mas ela pode adotar fazer simulações de diferentes políticas, diferente da atual que ela está adotando,
para verificar onde sua empresa está e como o mercado vai encaminhar e a sua empresa também vai encaminhar daqui para frente se adotar de frente política. Com isso também nós podemos citar o exemplo, um artigo da FEMA, do Diego Cristian Inácio Santos, que foi escrito em 2013, e podemos destacar a parte que fala a respeito do índice de liquidez. O que seria o índice de liquidez? É o índice em que uma empresa ela tem de transformar seu estoque em dinheiro. E o ideal, basicamente, a gente pode pensar que seria pegar todo o estoque e transformar rápido em dinheiro, entendeu? Numa tacada só. Porém, a empresa ela tem que adotar o ressuprimento ideal, ela tem que saber como o mercado está se comportando para adotar certa política. E esse índice de liquidez é importante, entendeu? Para avaliar em qual momento aplicá-lo, em como aplicá-lo durante a sua política. Então, dando prosseguimento à apresentação, nós temos aqui o tópico do porquê reduzir. As empresas têm que fornecer com o menor custo de estoque possível. Diversidade crescente no número de produtos, os níveis de estoques se tornam cada vez mais complexos, com maior segurança, custo de mantimento de produtos para não estragarem ou perecerem ou danificarem. Então a gente tem uma dificuldade, de manter grandes estoques de produtos devido a esses problemas normais do dia a dia. A gente tem um elevado custo de oportunidade também. Temos a taxação nos juros do Brasil, que dificulta e torna mais caro o mantimento desses estoques. Ou seja, quanto mais estoque você tiver, você tem um custo para manter devido à taxação do Brasil e juros, diversos fatores. Temos aqui o foco gerencial na redução do capital circulante líquido. São medidas que as empresas normalmente adotam para maximizar seus indicadores de valor econômico adicionado. Com isso, a eficiência aumentada dos processos faz com que as empresas podem trabalhar com lotes de suprimentos menores sem afetar a disponibilidade destes produtos para entrega a seus clientes, diminuindo o risco e custos logísticos a seus produtos. Então a gente tem aqui uma idealização, de que as empresas elas têm que ter sim um estoque, mas um estoque reduzido, mas que atendam às dificuldades, às possibilidades, às carências de seus clientes. Então, dando prosseguimento aqui aos aspectos fundamentais, fatores contribuintes para a redução dos custos unitários de movimentação de materiais. Temos aqui a formação de parcela entre empresas na cadeia de suprimentos, que basicamente usam a política just-in-time, que é de peças e materiais, e diversas outras tarefas foram diminuídas nas parcerias feitas por essas empresas, porque não agregavam valor. Então, basicamente, as indústrias automobilísticas japonesas têm adotado essas políticas de just-in-time. Temos aqui o surgimento de operadores lógicos, que basicamente são empresas que trabalham no ramo de transporte de produtos e transportam produtos de outras empresas com custos bem acessíveis para estes. Estas empresas conseguem mesclar o carregamento de diversos outros em um mesmo lote, fazendo com que tenha uma grande eficiência e consigam transportar uma grande abrangência de produtos diversificados de outras empresas. Então isso tem sido uma saída que diversas empresas têm adotado para diminuir os custos com frete, Pois essas empresas, pequenas empresas, ou as grandes empresas, na verdade, realizam um transporte que vale muito a pena as outras empresas adotarem. Temos aqui a adoção de novas TI para captura e troca de dados entre empresas. São código de barra, internet, etc. São exemplos de TIs que vem surgindo ao longo dos anos, que proporcionam uma captação de informação rápida e precisa. Temos aqui a adoção de TI contribui para a redução de estoques. Nós temos e novas TIs contribuem para a redução de estoques. Sim, por quê? Porque a redução de erros com perdas mínimas, a gente tem ao exemplo de diversas empresas que têm adotado TIs de internet, computadores que têm diminuído os erros dos humanos, na verdade, de contar alguma coisa ou algo do tipo. A
gente ter uma melhor comunicação entre outras empresas, entre o cliente e a empresa, e aumento de produtividade, pois todos esses fatores são proporcionados por uma nova aplicação, uma nova adoção de uma TI no dia a dia. Formalizar uma política de estoques para a cadeia de suprimentos, temos 4 partes: onde localizar esses estoques, quando pedir o ressuprimento, quanto manter em alguns estoques de segurança e quanto pedir. Quando falamos da parte de onde localizar, podemos dividir entre centralizado e descentralizado. Centralizado seria um único centro de distribuição. Já o descentralizado seria em mais de um centro de distribuição. No entanto, vantagens para não manter um determinado material em estoque na cadeia de suprimentos, quando material possui valor elevado agregado. O que seria valor agregado? Seria tudo que gera um valor ao produto. Uma pequena exigência em relação à sua disponibilidade e um material que apresenta baixo giro. Exemplo, bens de capitais e alguns equipamentos hospitalares caros, que geralmente as empresas desses materiais elas utilizam os próprios clientes para poder vender esse material. Na parte de quando pedir o ressuprimento, temos que essa parte ela depende diretamente do consumo médio dos materiais e do lead time de resposta. E veremos que, dependendo da estrutura de custos dessa manutenção desses estoques e dos transportes de cada empresa, pode ser que economicamente viável que, ao solicitar o ressuprimento antes e depois dessa data indicada pelo ponto de pedido. Exemplo, em alguns casos, pode ser mais interessante que adie a solicitação do ressuprimento até o último instante. Materiais de valor agregado alto, baixo peso unitário e elevado risco de obsolescência, as empresas elas devem fazer uma análise para que veja se a contratação do transporte expresso ela é mais viável pela redução do custo de oportunidade em manter o estoque em trânsito. Exemplo, os transportes de algumas cargas eletrônicas dos Estados Unidos que os Estados Unidos solicita vindos da Ásia e o transporte das frutas tropicais da América Central para o Japão, percebe-se que o meio adotado foi o meio aéreo ao invés do marítimo, porque percebeu que o acréscimo com gastos de frete, entre outros, seria mais viável pela redução nos riscos de oportunidades que gerariam se fosse pelo marítimo. Então compensa muito mais, nesse caso, o aéreo em vez do marítimo. Então, sobre o que eu falei de analisar, a empresa deve analisar o meio de transporte, é muito importante. Adiar esse prazo de ressuprimento de até o momento necessário para poder reabastecer esse material. Porém, podemos ver também que as situações que não adiar esse processo de ressuprimento visando o baixo valor agregado, visando materiais de baixo valor agregado, considerável peso unitário e pequeno risco de obsolescência, as empresas elas devem analisar se o acréscimo do custo de oportunidade em manter esses estoques de segurança é melhor ou pior. E no caso desses materiais que eu citei essas características, nós podemos perceber que não é interessante adiar o pedido de ressuprimento. Nesse caso, ele deve ser feito o quanto antes. As empresas de materiais elétricos do Rio de Janeiro e em São Paulo, elas programam saídas de veículo para atendimento nas suas filiais localizadas no Nordeste. Uma demanda diária, nesse caso, não existe a possibilidade de adiar o ressuprimento, porque se elas podem esperar até 5 dias úteis, se toda vez que adiar, vai atrasar a entrega desse material e o que vai atrasar a produção do produto final. Então, adotar essa política de transporte é essencial no que tange
não adiamento do ressuprimento do material. Enquanto manter em estoques de segurança, é importante entender o que é o estoque de segurança. Estoque de segurança é o que a empresa mantém para proteger a si mesma de aumentos inesperados. Por exemplo, se de repente a minha demanda é X, eu mantenho um estoque de segurança para que, caso algum dia ela aumente e seja de 2x, eu tenho como mandar de princípio mandar essa demanda solicitada para depois. Dois motivos que faz essa jogada de estoques de segurança ser importante para as empresas e porque não é ruim produzir além do que o demandado. Em primeiro lugar, é que quanto maior for o nível de competição num dado mercado, maiores serão os erros associados a esse processo de previsão de demanda. E maiores erros de previsão por ser fomentado por um desvio padrão de maior magnitude significa mais estoque de segurança. Em lugar, os mercados que são mais competitivos, eles geralmente exigem uma maior disponibilidade de produto. Quando a empresa ela estiver analisando o estoque de segurança, na realidade ela deve analisar as chances da empresa investir num nível de estoque para garantir determinada disponibilidade de produto e demanda real ficar abaixo do nível esperado. É possível analisar isso pela fórmula risco é igual a 1 menos o custo dividido pelo custo mais o outro custo. Finalmente, olharemos a última parte da cadeia de suprimentos, essa política de estoques, que é a quanto pedir. Um tópico bastante sensível que apesar de a fórmula da LEC ela poder ter suas controvérsias, ela não deve deixar de ser levada em consideração, pois o tamanho do lote que vai equilibrar esses custos de processar pedidos com riscos de carregar estoques, de fato ele leva um custo total de operação menor. Ainda, as empresas líderes elas também perceberam que não apenas é importante reduzir esses estoques, mas também é necessário aperfeiçoar continuamente esse processo de pedidos e o transporte também, a fim de que o fornecimento enxuto seja a operação de menor custo total, que é quanto pedir. Dando prosseguimento aqui à apresentação do trabalho, irei estar agora dissertando um pouco sobre o posicionamento logístico e definição da política de atendimento aos clientes. De início, é muito importante ressaltar que tudo que se refere ao atendimento aos clientes é muito importante para a empresa, para o bom andamento dela, do início ao fim. Talvez, pensando a curto prazo, o mau atendimento a um cliente não possa impactar em consequências negativas tão grandes. Mas se for pensar em um prazo maior, em um longo prazo, isso pode ser determinante na construção de uma boa imagem, uma boa aparência para os seus consumidores. É muito importante também destacar de que um cliente insatisfeito consegue transmitir essa insatisfação para cerca de 10 pessoas, que é o dobro do que se refere aos clientes que têm uma boa impressão. Ou seja, o impacto negativo desse atendimento ele repercute muito mais. Dentro desse cenário, também surgem algumas indagações. Dentre elas, do que o autor Peter Wank destacou, tem do que se refere à centralização ou descentralização do estoque. Óbvio que o livro ele retrata sobre uma empresa, algo civil, no âmbito civil, no âmbito privado. Mas, em contrapartida, eu vou estar tentando fazer o alinhamento no âmbito público, que é aquele que nós estamos inseridos. No que se refere à centralização dos estoques, o autor destaca alguns pontos, como alto valor agregado, alto grau de obsolência, acesso à informação em tempo real, baixa previsibilidade da demanda, baixo giro, inflexibilidade no processo de fabricação, deseconomia de escala no transporte e pequena margem de contribuição. Uma prática também atrelada a isso, que é bastante comum e que o autor destacou,
é uma política de resposta rápida, que é o postponement logístico, pelo qual uma empresa mantém seus estoques centralizados até o último instante possível, enviando imediatamente produtos para os clientes ou consumidores finais, tão logo sejam colocados os pedidos. Já no que tange a descentralização, eu acho que um exemplo que é muito válido é da própria Marinha em si, visto que não existe só uma Marinha em um lugar fixo que protege todo o Brasil. Existem várias organizações, assim tanto fixas quanto móveis, né, no que se refere aos navios, que ficam ao redor do Brasil, né, e algumas até em outros países, para manter a soberania da pátria. Em contrapartida, no caso do rancho de marinha, seria pouco vantajoso para a instituição, mesmo que para servir as OMs do Rio de Janeiro, ter uma cozinha central e de lá sair toda a comida. Com isso, acontece a descentralização das cozinhas, ou seja, cada OM tem sua própria cozinha e de lá é produzido o alimento para aquela determinada instituição. Na escola naval, por exemplo, tem a cozinha para os aspirantes, tem a cozinha também para os praças e também para os oficiais. Tudo isso para que no final de todo esse processo o resultado seja o mais efetivo possível. Agora, em busca de concluir todo esse raciocínio, também é muito importante inferir sobre a consolidação do transporte, né, que é um constante conflito ali entre o tempo e o espaço. E também, agora voltando um pouco, né, essa questão do transporte, ela é entrada muito em análise quando esse sistema, né, é centralizado, visto que se ele sai de um único lugar, tem que ter um transporte eficaz para levar o determinado item de lugar A ao lugar B. Só que todo esse processo, na questão que eu já enfatizei de tempo versus espaço, ele tem seu preço e tem também seus gastos, né? Tanto econômicos quanto do material em si. As duas operações mais comuns para a consolidação no espaço são os armazéns de consolidação e os armazéns de brick bulk, onde o segundo acontece quando carregamentos consolidados são enviados para lá a partir do fornecedor, com o objetivo de serem fracionados em diversos carregamentos menores para posterior envio aos diversos clientes. Geralmente, esse tipo de instalação situa-se mais próximo do mercado consumidor do que do fornecedor, de modo a maximizar a economia de escala no transporte consolidado. Enquanto isso, a questão do tempo ocorre por meio da comparação entre as reduções esperadas nos custos de transporte e o aumento nos níveis de estoque de segurança no armazém local para manter o mesmo nível de disponibilidade de produto. Ou seja, é notório que a questão de centralização ou descentralização é muito importante tanto no âmbito civil quanto no âmbito militar, cujo qual nós estamos inseridos. Entretanto, nesse cenário também é importante levar em consideração a consolidação do transporte, devido principalmente à questão do tempo versus a questão do espaço. E com isso conclui esse raciocínio e daremos prosseguimento à apresentação. Por fim, de acordo com as pesquisas feitas a respeito do tema, pode-se concluir que a gestão de estoque tem grande valia para a organização, utilização e condução dos estoques de uma empresa. Além disso, o grupo explorou as principais motivações para a redução dos níveis de estoque e as novas tecnologias que permitem que as empresas trabalhem cada vez mais com menores tamanhos de lote, que seria uma consequência do aumento da eficiência das OMs e das empresas. A gestão de estoque, por sua vez, está ligada ao nível de satisfação do cliente, pois uma empresa que administra bem o seu estoque é capaz de entregar o produto dentro de um prazo bom. Sendo assim, a boa localização dos estoques na cadeia de suprimentos, saber quando pedir o ressuprimento adequado e quanto pedir, facilita a administração das empresas, OMs, e, consequentemente, o nível de satisfação dos clientes.